Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. E o meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, estamos de volta com mais um estudo que nós vamos ver hoje a respeito do terceiro templo e as 2.300 tardes e manhãs. O que seriam essas 2.300 tardes de manhã? Qual o significado real disso? E vamos também ver sobre o terceiro templo, porque tem muitas pessoas que acreditam que o terceiro templo não vai ser construído, ou duvidam que isso esteja especificado na Bíblia, que realmente o terceiro templo vai ser construído. Na realidade, existem pessoas que duvidam até mesmo que Deus tenha mandado construir o primeiro e o segundo templo. Por quê? Porque pessoas que acreditam que Deus não se agrada de templos. De fato, Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a ordem de construir os templos, tanto o primeiro templo de Israel como o segundo templo de Israel, veio sim de Deus. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do primeiro, porque o primeiro foi construído e foi destruído. Então, se Deus não quisesse nada, ele não mandaria construir o segundo. A gente vai ver tudo isso nesse dia de hoje através desse estudo, certo? Porque muitos acreditam que por nós sermos hoje, depois que iniciou a igreja, o templo do Espírito Santo, então Deus não se agrada mais de templos e simplesmente Deus não habita em templos, não precisa ir para templos, não precisa frequentar igrejas. Tudo isso é colocado na visão de muitas pessoas. Eu não estou aqui para questionar a visão de ninguém, mas eu vou, mediante a palavra, hoje nós vamos ver exatamente o que está escrito. Porque o que me importa, o que eu analiso, como a palavra de Deus diz que nós devemos examinar as escrituras, é o que está escrito. A minha opinião, a opinião de outro irmão, a opinião de cada um de nós, não importa. O que importa é o que está escrito. E mediante o que a palavra de Deus, que foi deixada como direção para nós, ela nos orienta, e aquilo que ela fala é aquilo que realmente é a vontade do Senhor. Então vamos começar hoje, aqui em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 1, falando primeiro da construção do terceiro templo. Vamos ver o que está falando aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentis. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então o que está dizendo aqui para nós? Que sim, o templo vai estar construído, ou seja, aqui está dando ordem para se medir o templo. Todas as vezes que Deus falou a respeito do templo, eu vou falar do segundo e do terceiro templo, inclusive quando ele também cita, já no finalzinho de tudo, em Apocalipse capítulo 21, sobre a Nova Jerusalém, ele usa o termo para medir o santuário de Deus, para medir o templo de Deus. Nós vamos ver isso agora, para a gente analisar se isso vem da parte de Deus ou não. E a parte que ele fala aqui, não meça o átrio exterior porque foi dado aos gentios, é justamente porque esse templo ele é construído na grande tribulação. E essa primeira parte, os primeiros 42 meses, foi dada aos gentis, porque eles calcarão os pés à cidade santa. Aqui é algo para a gente até falar com um pouquinho mais de ênfase, mas a gente vai deixar isso aqui para depois agora e vamos analisar a construção do templo. Se esse templo vai existir ou não vai existir, certo? Então vamos lá. Vamos para Apocalipse no capítulo 21, para me mostrar para vocês a respeito da Nova Jerusalém, do que o Senhor fala a respeito do último templo, que seria aquele que vai descer dos céus, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a Nova Jerusalém. Vamos ver aqui no versículo 15, mesmo capítulo 21, versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas
e a sua muralha. Então aqui está se falando da Nova Jerusalém, da noiva do Cordeiro, da cidade santa que há de descer do céu, ataviada como noiva, como diz no capítulo 22. O que muda aqui é que a vara colocada aqui é uma vara de ouro, certo? Mas também existe a ordem para medir a cidade ou o templo de Deus. Isso é interessante a gente prestar atenção. Vamos agora para Ezequiel no capítulo 40. Vamos ver a respeito da medida do segundo templo. Ezequiel no capítulo 40. Vamos prestando atenção se realmente é da vontade de Deus ou não a existência dos templos, dos que existiram e do que há de ser construído. 40, do 1 ao 4. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, ou seja, aqui quem está falando é Ezequiel, e eles estavam no exílio na Babilônia, que foram de 70 anos. Aqui ele está falando sobre o templo. Vamos continuar. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Lá era a vara de ouro, né, na Nova Jerusalém, mas tudo bem. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido, para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado, e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então vi a porta que olhava para o oriente, subiu pelos seus degraus e mediu o limiar da porta. Uma cana de largura e outra limiar, uma cana de largura. Bom, gente, eu não vou continuar, porque esse capítulo ele é bem grande, mas o que está falando aqui na descrição desse capítulo? A visão do templo. Ou seja, o templo nessa época ele havia sido destruído. Quando a Babilônia invade Jerusalém e toma o povo cativo por 70 anos, eles destroem o templo. Isso aconteceu da primeira vez, teve toda uma etapa, mas o templo foi destruído. O templo foi totalmente destruído e todos os utensílios do templo levados para a Babilônia, né? E aqui ele está tendo a visão de que vai haver um novo templo. Ele está vendo aquilo que vai ser no futuro. É uma visão do templo que havia de ser construído novamente. Então, a gente vê que pertence a Deus a vontade de que tanto o primeiro templo, como o segundo templo, como o terceiro templo, sim, fosse construído. Porque Deus tem um propósito em tudo que ele faz. A gente vai agora para Ageu, no capítulo 1. A gente vai ver a respeito do segundo templo, quando ele não havia sido construído, o que estava acontecendo. Porque existia uma ordem para ele ser construído, né? Ageu. Chegando. No capítulo 1. Primeiro a gente vai ler o versículo 8 ao 11. Ageu 1, 8 ao 11. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, como um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, aqui está bem específico que Deus não estava se agradando. Quando o povo de Israel voltou
para Jerusalém, quando eles saíram do cativeiro, o povo de Judá, e voltou para Jerusalém, eles reconstruíram os muros, edificaram suas casas e estavam morando, mas o templo do Senhor ainda não havia sido construído. E Deus ele simplesmente disse que estava retendo as bênçãos porque a casa dele estava em ruínas. Vamos ver o que aconteceu. Ageu é no 1 ainda. Agora a gente vai ler do capítulo 14 ao 14 e 15. Vamos ver aqui. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então o Senhor, ele simplesmente disse que sobre eles não havia uma bênção porque eles não tinham construído a casa do Senhor. Isso a gente sabe que foi Zorobabel, né, que reconstruiu o segundo templo. Então aqui está bem específico que eles obedeceram a ordem do Senhor e foram, sim, despertados para reconstruir o segundo templo. Tá, vamos construir. Vamos continuar. E o templo, o terceiro templo do Senhor? Quando ele será construído? Eu acredito que a ordem para reconstruir o terceiro templo vem no início da grande tribulação, certo? Com o acordo de paz. É assim que eu creio e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o acordo de paz. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Um pertinho. Aqui. 9, 27. Vamos ver o que fala a Bíblia a respeito desse acordo de paz. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui está falando que o anticristo vai fazer um acordo com muitos por uma semana. E na metade da semana ele quebra o acordo. Nós sabemos que esse acordo de uma semana são 7 anos, que são chamados de uma semana. E no meio da semana, ou seja, no meio dos 3 anos e meio, o anticristo quebra esse acordo de paz. Mas o que seria essa semana? Vamos ver aqui. Daniel, no capítulo 24, aliás, o capítulo 9, no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Então, 70 semanas. A última semana é a do acordo de paz, certo? Sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Preste atenção. Ungir o santo dos santos. Aonde fica o santo dos santos? Não é dentro do templo do Senhor? Vamos prestar atenção. Vamos agora ver Daniel no capítulo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então, depois das 72 semanas, será morto ungido. Então, acaba as 62 semanas aqui. Tá? Essas 62 semanas, ela se junta com 7 semanas, que a gente vai ver aqui. Ó. Quer ver? Sai primeiro as 7 semanas, a Bíblia fala, depois 62 semanas, e depois vem a última semana de Daniel. Deixa eu ver o capítulo que está falando. No 25. Vamos ler o 25 aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas. Então, 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, 62 semanas mais 7 semanas são 69 semanas. Então, depois das 62 semanas, será morto ungido. Quem foi o morto? O Senhor Jesus. E aí, existe uma pausa nessas semanas. 7 mais 62, 69. E aonde acontece essa última semana? No final da grande tribulação. Como diz aqui, ele fará um acordo com muitos por uma semana. Quem será esse? O anticristo. Vamos ver aqui.
o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27. Eu li agora, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. E que sacrifício de oferta de manjares seria esse? Vamos analisar agora. Êxodo 29. Vamos para Êxodo 29 para a gente ver que sacrifício é esse. E oferta de manjares. Êxodo 29. Vamos entender o contexto mediante a palavra, certo? Êxodo 29, no versículo 38. 29 e 38 aqui. As ofertas contínuas. Vamos ver quantos versículos eu tenho que ler, do 38 a 42. Isto é o que oferecerás sobre o altar. O altar da onde? Do templo que tinha sido reconstruído. Do primeiro templo que tinha sido construído. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação, como de manhã, e de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Aqui está falando da tenda da congregação. Mas quando o templo foi construído, esse sacrifício continuou. Sacrifício diário, perpétuo, de geração a geração. Não é isso que Deus falou? Então tinha que ser feito todos os dias o sacrifício pela manhã e 1 ao pôr do sol. 1 pela manhã e 1 ao pôr do sol. 1 pela manhã e 1 ao pôr do sol. Vamos ver aqui em Daniel 12, 11 o que está falando. Daniel 12, 11. Vamos voltar para Daniel. A gente vai passear na Bíblia hoje, como eu gosto, né? Acredito que quem gosta de ler a Bíblia também gosta de passear, né? 12, 11. Então vamos ver o que está escrito aqui. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a gente leu agora sobre o sacrifício diário, né? E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, depois do tempo que o sacrifício for tirado, a gente leu que o anticristo vai cessar o sacrifício diário, certo? Ele vai quebrar o acordo e vai cessar o sacrifício diário. E posta a abominação desoladora. Que abominação desoladora é essa? A gente sabe que o anticristo, a palavra fala que ele invade o templo e ele profana o templo. Obviamente ele deve fazer algum sacrifício lá dentro que não seja para o Senhor, que não seja da forma que o Senhor ensinou, né? Como já aconteceu quando Jerusalém foi destruída no ano 70, acho que foi Tito Flávio, eu não lembro direito agora o nome da pessoa, quando invadiu, sacrificou, parece que foi um porco no templo do Senhor, né? Antes dele ser destruído. Então, a profanação do templo é uma coisa que está já no coração de Satanás, né? Então, todas as vezes que ele usa alguém, ele usa para profanar o templo do Senhor. Por quê? Porque ali, naquele lugar, tudo que está sendo feito, as ofertas, as adorações, o sacrifício está sendo elevado ao Senhor Deus Pai Criador. E o que ele quer? Profanar, para que Deus não possa mais receber aquele sacrifício. Então vamos continuar para a gente entender sobre esse sacrifício. As 2300 tardes e manhãs, Daniel 8:12. Vamos ler Daniel 8:12 agora. Daniel 8:12. Deixa eu ver aqui para mim. Vamos lá, do 8:12 em diante. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. Para quem foi entregue o exército com o sacrifício diário? Para o anticristo. Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo é aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário
e da transgressão assoladora, ou seja, até quando vai durar o tempo em que começa o sacrifício diário, novamente, no terceiro templo, vem a assolação desoladora e ela fica ali até quando? Ou seja, quanto tempo vai durar tudo isso, né? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele diz o anjo responde para ele, até 2.300 tardes e manhãs, depois que começa o sacrifício de novo, até 2.300 tardes e manhã, e aí sim o santuário será novamente purificado. Essa visão de 2.300 tardes e manhãs, eu sempre lia na Bíblia e nunca consegui compreender o que ela significava. Eu já vi várias pregações, várias explicações falando a respeito disso, que para mim sempre foram incompreensíveis. Eu nunca entendi, porque eu já ouvia falar que eram 2.300 anos, eu já ouvi várias coisas sendo faladas que na minha cabeça ficava muito confuso, eu nunca conseguia entender. Eu falava, mas que confusão, o que será que quer dizer essas 2.300 tardes e manhã? Mas é como eu falo, eu largava para lá, porque eu também não conseguia compreender e não sabia explicar, então eu largava para lá. Mas vamos entender por que aqui está falando de tardes e manhãs. Aonde que o Senhor fala sobre tardes e manhãs? Que tardes e manhãs significa um dia? Gênesis capítulo 1. Vamos para Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Gênesis 1, 5. Só para a gente pegar um exemplo. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, quando o Senhor ali está falando tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, ele está querendo dizer para nós 2.300 dias aproximadamente. Até 2.300 dias, né? Aproximadamente. O que isso significa? Vamos continuar. Se a gente for para Apocalipse no capítulo 12, vamos lá para Apocalipse no capítulo 12, e vamos entender o que isso significa. Apocalipse no capítulo 12. Doze, 6. Vamos ver a respeito dos tempos, que 2.300 dias, a gente já sabe que ali está falando das 2.300 tardes de manhã, está falando que são dias. Vamos entender agora a respeito dos dias da grande tribulação. Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela o sustentasse durante 1.260 dias. 1.260 dias. Vamos segurar isso aí. Vamos para Apocalipse 13, 5. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. 42 meses. Vamos ver de novo aqui. Apocalipse capítulo 12, 14. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que significa tudo isso? Tanto os 1.260 dias, como os 42 meses, como o tempo, tempos e metade de um tempo, significa a mesma coisa. Significa 3 anos e meio. 3 anos e meio. Se nós fizermos isso, essa conta mediante aos 360 dias do ano de Israel, certo? Nós estamos falando aqui de uma palavra que foi falada ao povo de Israel. Então a gente vai contar o ano de 360 dias. O nosso tem 365. O do povo de Israel tem 360. Então, mediante a esses dias serem 360 anos, a gente vai fazer agora uma continha para a gente entender o que significa realmente tudo isso. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma imagem para vocês entenderem. Então tá aqui. Olha lá.
2.300 tardes e manhãs. A gente já viu que 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 dias. Ano de Israel, 360 dias. 1.260 dias dividido por 30 dias, tá? Dá 42 meses, o que a gente leu agora aqui. 1.260 dias e 42 meses são a mesma coisa. Ou 3 anos e meio, são a mesma coisa. Ou um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Como a gente viu nos capítulos que a gente leu agora. Então vamos entender. 1.260 dias, 3 anos e meio. Mais 1.260 dias, 3 anos e meio, é igual a 2.520 dias, ou 7 anos. 7 anos, certo? Nós temos 2.520 dias que representam os 7 anos da grande tribulação. Lógico que isso, gente, é uma coisa aproximada, entendeu? O negócio pode passar uns dias para cá, uns dias para lá. Tanto é que eu vou até mostrar isso para vocês depois. Mas primeiro a gente vai se atentar na conta, certo? Vamos lá. 2.520 dias, 7 anos, certo? Nós estamos vendo aqui na tela. Deixa eu colocar o cursor aqui para... Só um minutinho. Para vocês verem. Ó. 1.260 dias, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. É igual a 2.520 dias ou 7 anos. 2.520 dias, os 7 anos da grande tribulação, menos 2.300 dias, ou as 2.300 tardes e manhãs, igual a 220 dias. O que será esses 220 dias? Aproximadamente 7 meses. 220 dias dividido por 30 é igual a 7,3. Aproximadamente 7 meses. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que nesse período de 7 anos da grande tribulação, por volta de aproximadamente 7 meses, que será no início da grande tribulação, depois que o anticristo fizer o acordo de paz, que com certeza dentro desse acordo de paz vai estar contido permissão para reconstruir o terceiro templo, que nós já vimos em Apocalipse 11, que vai ser construído, porque ali quando Deus ele mostra a visão para aqueles que são servos deles, de uma cana medindo o templo, significa que aquele templo vai vir a existir, certo? E o terceiro templo tem um detalhe mais importante, que o átrio dele, ou seja, a parte exterior, ela não pertence ao povo de Israel, pertence aos gentios. Por quê? Porque existe um acordo de paz, onde ali vai haver toda uma configuração de uma Jerusalém, que eu acredito que vai ser a capital mundial do novo reino, ou da nova ordem, ou do reino do anticristo. Isso é uma coisa que eu acredito, mas eu vou falar desse assunto em outro vídeo, não agora, tá? Então, aproximadamente 7 meses. O que isso significa? Significa que, quando o acordo de paz for assinado, em aproximadamente 7 meses, o novo templo estará de pé. O terceiro templo estará reconstruído. E, nesse período, começará novamente o sacrifício diário do templo, certo? Nesses 7 meses, dos 7 meses até contar 3 anos e meio, aproximadamente, eles vão fazer esse sacrifício diário, como diz a palavra, vão estar todos felizes, fazendo os seus sacrifícios. Quando chegar no meio dos 3 anos e meio, certo? O anticristo invade o templo, invade Jerusalém, e para com o anticristo e profana o templo e profana o sacrifício diário. Então ele vai passar 3 anos e meio profanado. Quanto tempo ainda vai demorar para que haja a santificação, que será só no final da grande tribulação? Vamos de novo voltar para... deixa eu ver aqui, gente. Daniel... no capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 12. Daniel no capítulo 12. Paciência comigo, já estou indo. Daniel no capítulo 12. Vamos voltar para Daniel no capítulo 12. Vamos ver aqui, ó. 12, 10. 12, 10 não. 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, aquilo que eu expliquei, está lá acontecendo o sacrifício diário, o povo de Israel feliz da vida, fazendo o seu sacrifício pela manhã e ao pôr do sol, pela manhã e ao pôr do sol, dizendo que esse sacrifício só pode acontecer quando o templo está de pé, né?
Então tá lá eles felizes da vida. Quando dá no meio da grande tribulação, ou no meio depois de 3 anos e meio, ele invade e tira o sacrifício diário. E posta a abominação desoladora, ou seja, ele entra e profana o templo, haverá ainda 1290 dias. Por que eu falei que sempre é aproximadamente? Porque nós vimos, ó, tá vendo ali, que a Bíblia fala que 1260 dias são metade da grande tribulação, certo? Aqui está falando de 1290 dias. 1290 dias dá 30 dias a mais do que 60 dias. 1260 mais 30, 1290, certo? 1290 dias. Aí depois continua ainda. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, mais 45 dias. 1290 mais 45, 1335. Então, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias e levantará para receber a tua herança. Então, por que eu digo que é aproximadamente? Porque pode ser que a construção do templo demore 30 dias a mais, 30 dias a menos. Pode ser que o período da grande tribulação passe 15 dias de um lado, 15 dias do outro. Gente, eu não sei. É tudo uma conta aproximada, certo? Por isso que a Bíblia fala que por volta, né, de 2.300 tardes e manhãs. Deixa eu ver, capítulo 8. Vamos lá, ler direitinho para mim poder não falar besteira. Até 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs. Então quer dizer que é um tempo aproximado, mas dá para a gente compreender plenamente o que vai acontecer. Então o que significa tudo isso? O templo de Israel, o terceiro templo, será reconstruído depois do acordo de paz, em aproximadamente 6, 7 meses, ele estará de pé, e aí vai ter com certeza a inauguração, e essa inauguração gloriosa do povo judeu será o sacrifício diário. Pense, gente, o primeiro sacrifício diário, isso vai ser noticiado, o primeiro sacrifício da manhã, o primeiro sacrifício do pôr do sol, e esse tempo todo vai durar 2.300 tardes e manhãs. Nesse período eles se sacrificam, o anticristo quebra o sacrifício, faz uma profanação, obviamente deve sacrificar alguma coisa diferente dentro do templo, ele profana o templo do Senhor, e até que haja a purificação do templo, 2.300 tardes de manhãs aproximadamente, certo? Deixa eu ver aqui. Acho que deu para vocês entenderem, né, gente? Que sim, nós teremos um terceiro templo que será construído, nós não, o povo de Israel, os judeus, né? E sim, 2.300 tardes de manhã significam exatamente isso. Então nós vemos que a proximidade das coisas, elas está tudo muito próximo para que aconteça isso que a Bíblia diz, essa profecia que a Bíblia diz que vai acontecer. E eu creio em nome de Jesus que a igreja do Senhor Jesus fiel não verá esses acontecimentos, porque nós já estaremos com o Senhor arrebatados. Essa é a minha fé, essa é a minha crença, é a forma que eu creio, certo? Eu agradeço a atenção de vocês, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe.